Salmos de número 62, versículo número 11. A mensagem de hoje falará sobre o tema duas vezes. Duas vezes. Salmos, capítulo 62, versículo número 11. E já que o tema é duas vezes, nós faremos uma leitura dupla do versículo, é um único versículo, amém? Vamos ler todos juntos, versículo número 11, capítulo 62 de Salmos. Diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Uma outra vez, bem mais forte. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o nome glorioso, nós exaltamos este nome supremo. Obrigado, meu Deus, porque o poder a Ti pertence. Nós rogamos, meu Pai, que nesta tarde o Teu Espírito Santo flua, que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada. Nós repreendemos todo e qualquer espírito dispersivo, e nós rogamos, Senhor, meu Deus, que a Tua palavra flua aos corações. Pai, atende a necessidade da alma aflita. Fala conosco, Deus, nós rogamos encarecidamente, neste nome precioso do Salvador, no nome de Jesus, nós te adoramos, amém e amém. Você pode sentar-se glorificando ao Senhor nosso Deus. Faz parte do processo da aprendizagem a repetição. Nós repetimos alguma coisa por ênfase, até porque no processo de aprendizagem existe uma falha, que é a falha do esquecimento. Todos nós, muitas vezes, aprendemos coisas para logo depois esquecê-las, principalmente se nós não repetimos. Se nós queremos assimilar algo, nós precisamos repetir mais do que uma vez. Na passagem que nós lemos Deus dizendo, uma coisa disse Deus, duas vezes eu a ouvi, que o poder pertence a quem? A Deus. Isso é algo que nós não podemos esquecer, que o poder pertence a Deus. Se você é daqueles que ama as Escrituras Sagradas, se você é aquele talvez que está agora iniciando a leitura bíblica, e você começou a ler os Evangelhos, logo de primeira você percebe, ao transcorrer o Evangelho de Mateus, chegando a Marcos, você vai perceber que aquilo que você leu em Mateus se repete em Marcos, o que se você leu em Marcos se repete em Lucas. A propósito, nós temos 4 diferentes perspectivas de uma mesma mensagem, o Evangelho nas 4 versões, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles falará às vezes uma mesma coisa, de uma forma diferente para ensinar-nos também a mesma ou outra lição. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele repetiu as mensagens. Jesus não era daqueles que fazia mensagens diferentes todo o tempo. Tanto as suas mensagens pregadas, quanto as suas mensagens executadas, tanto a palavra quanto a obra de Jesus foram às vezes repetidas. Você quer ver um exemplo claro? E até o porquê? Jesus tinha uma obra a realizar, 2 obras na verdade. A primeira era dar testemunho ao povo de Israel. Ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que ele disse à mulher cirofenícia. Essa foi a sua missão inicial, pregar o Evangelho do reino de Deus ao povo judeu. Mas a sua missão principal era uma segunda. Ele veio para buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. Para dar testemunho, Jesus prega na zona sul e na zona norte de Israel. A zona sul era justamente o lugar onde estava a Galileia dos gentios. Era o lugar onde estava a gente mais simples, mais pobre, muitos analfabetos, muita gente que não conhecia muita coisa. E Jesus tinha que pregar para eles. Devia dar testemunho também lá na zona norte, na capital, onde estava a gente intelectualizada, onde estavam aqueles que tinham grande conhecimento. E Jesus faz sinais em ambos locais para que nenhum deles fique sem testemunho. Eu quero hoje tratar sobre 2 coisas que disse Deus, que o poder pertence a Ele. Vamos ver coisas que Jesus fez duplamente. E há pelo menos 4 coisas que Jesus fez 2 vezes
e que você deve aprender e entender. A primeira delas está em João capítulo 2. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, a primeira coisa que ele faz é a purificação do templo. Diz a Bíblia no versículo de número 13 a seguir, que estava próxima à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Então ele faz uma azorrague de cordel e lança todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalha o dinheiro dos cambiadores, derruba as mesas. E diz aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Notem que, nesta primeira passagem de Jesus por Jerusalém, quando ele inicia o seu ministério público, ele tem que purificar o templo. Repita comigo: purificação do templo. Ele tem que purificar o templo, e há pelo menos também duas razões pelas quais ele tem que fazer essa purificação. Ele tinha que tirar os animais de dentro do templo. Ele tinha que tirar de dentro do templo os cambistas. Ele tinha que abrir passagem. Jesus o faz, limpa o templo, mas 2 anos, quase 3 depois, ele volta a Jerusalém. E quando ele retorna a Jerusalém, o que ele encontra? O mesmo quadro. A casa feita covil de salteadores. E ele então tem que de novo fazer a purificação do templo. Mateus capítulo 21. Jesus entra por Jerusalém, logo ele será crucificado, mas antes ele tem que purificar o templo. No versículo de número 12 diz que ele entrou no templo de Deus. O templo é de quem? De Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, eu tenho percebido que muitas igrejas não têm entendido a dupla mensagem de Jesus, que a minha casa será chamada casa de oração. Ele purifica o templo no começo do ministério, ele purifica o templo no final do ministério. 2 vezes ele tem que fazer a mesma coisa, porque os homens esqueceram um princípio importante, que o poder pertence a Deus, o poder da reverência. É tão importante, irmãos, na casa de Deus. Diz Eclesiastes capítulo 5, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Precisamos aprender reverência, porque o poder de Deus só se manifesta onde há reverência. Por que Jesus teve que purificar o templo? Marcos capítulo 11, nós temos aqui claramente que Jesus dá uma ordem expressa, na segunda vez que ele purifica o templo. Versículo número 16, diz a Bíblia que ele não consentia que ninguém levasse qualquer vaso no templo. Ou seja, tinha que parar de ficar andando pelo templo. Ele não permitiu que ninguém ficasse andando de um lado para o outro. Por que será que Jesus não permitia que levassem sequer um vaso, se é que o vaso, uma vez que o vaso fazia parte do culto? Por que ele não permitia que carregassem coisas de um lado para o outro? Por causa da distração. Porque a distração inibe a reverência. A distração tira o foco das coisas que Jesus deseja realizar no templo. E o que ele quer realizar no templo, você vai ver comigo em Mateus capítulo 21, versículo 14. Isso é maravilhoso. Ele limpa o templo e diz: a minha casa será chamada casa de oração. E então vão ter com ele ao templo quem? Aleluia. Você sabe que cego é aquele que está impossibilitado de ver. Você tem que desobstruir o caminho para que o cego possa passar. Você sabe que o coxo é aquele que não tem mais as habilidades das pernas, portanto não pode andar com facilidade, ou talvez nem ande. Jesus estava dizendo: tira os animais do templo, tira os móveis dos cambistas, deixa que o caminho se abra para aqueles que precisam, que necessitam de cura e de restauração.
O templo tem que ser purificado para que as pessoas tenham liberdade para se achegar a Jesus. Há uma outra razão. Você encontra em Lucas capítulo 19, versículo número 47. Louvado seja Deus. Ele purifica o templo porque ele quer curar. Segundo, ele purifica o templo porque ele quer ensinar. E todos os dias ensinava no templo. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Você está percebendo como é importante a reverência da casa do Senhor? Eu tenho visto uma mudança no quadro da maioria das igrejas. Há algo, irmãos queridos, que já não faz mais parte da liturgia de igreja. Até que nem liturgias tem mais. Eu não estou falando aqui de ritualismo, de legalismo. Eu estou falando da sinceridade do coração. É difícil hoje encontrar igrejas nas quais você possa chegar para o culto e ter a liberdade de dobrar os joelhos para buscar a Deus. Se você é daqueles que gostam de visitar igrejas, cuidado. A maioria das igrejas já não tem mais a liberdade que nós tínhamos em Deus de poder dobrar os joelhos. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi maravilhoso, João, chegar aqui hoje, bem pela manhãzinha, e encontrar um povo de Deus orando, de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. Havia uma atmosfera de reverência, uma atmosfera em que a presença do Senhor estava aqui. Oh, irmãos, muitos estão recebendo resultados no culto de hoje, reflexo de uma oração que aconteceu na sexta-feira na madrugada, reflexo da oração que aconteceu no domingo de madrugada, e nós somos beneficiários desta bênção que o Senhor tem nos concedido. 2 vezes o Senhor purifica o templo, para que nós não esqueçamos que a reverência, o poder, pertence a Deus. Mas há uma outra coisa que Jesus faz. Há pelo menos 4 coisas que ele repete. Ele não repetiu apenas a purificação do templo. Lá em Lucas capítulo 5, vemos uma outra coisa que ele repete. Em Lucas capítulo 5, Jesus está procurando por discípulos. Ele diz a palavra de Deus que ele passa pelo mar da Galileia. Capítulo de número 5, versículo 5 também. Simão Pedro havia acabado de pescar e não havia pescado nada. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, o quê? Lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Coisa maravilhosa, irmãos. A pesca que Jesus ofereceu para eles, eles emprestam o barco e ganham um dia de trabalho. Jesus, então, diz isso a Pedro. Pedro se espanta, diz ali versículo 9, que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10, quando Pedro está espantado, Jesus fala: não temas, de agora em diante, repita comigo, de agora em diante, serás pescador de homens. Irmão, se isso acontecesse comigo, eu faria o mesmo que Pedro. Eu lançaria, deixaria a rede ali mesmo, e iria atrás do mestre. Foi o que ele fez. Ele vai atrás de Jesus. Ele está amando seguir o mestre. Ele quer aprender com Jesus. É o poder de uma vocação, é o poder de um chamado. O poder pertence a Deus. É Deus quem chama, é Ele quem faz o milagre do chamado. Mas quantas vezes, irmãos, Deus nos chama e nós esquecemos para o que Ele nos chamou. Começo de ministério é uma bênção. Alguns que denominam de o primeiro amor. Mas aí vem as provas, vem as lutas, aí vem morte, aí vem ressurreição, aí vem pecado, aí vem culpa, vem negações. E Pedro não é mais o mesmo. Aquele fogo do chamado já não arde. E agora,
Ele volta de novo para as distrações, para as diversões, para o trabalho secular. Dá uma vontade, bate aquela vontade de fazer as coisas velhas. Ele diz: eu vou voltar a pescar. Ele diz: eu vou pescar. João capítulo 21, eu vou pescar. E sabe, irmãos, tem muita Maria vai com as outras. Tem muita gente, irmãos queridos, que quando alguém quer fazer alguma coisa, o outro vai logo atrás. E os discípulos foram assim com Pedro: eu vou pescar, nós vamos também contigo. Vamos nós também. E foram atrás de Pedro. E é curioso, irmãos, a amnésia. Eu fico vendo, irmãos, pessoas que receberam tanto de Deus, foram cheios do Espírito Santo, participaram das promessas de Deus, falaram em línguas estranhas, pregaram a palavra a outros, e 2 anos depois, onde estão? Estão de novo no mar da Galileia, estão de novo voltando para as velhas pescarias. Mas Deus tem uma palavra para você que me escuta, para você que se apartou da presença de Deus. Tem esperança para você. Deus ainda te faz um chamado nesta hora. Um homem passa pela praia da Galileia. Os discípulos estão cansados. É déjà vu. Eu acho que eu já vi isso antes. Eles estão por ali. Pescar alguma coisa? Nada. Lança a rede para o outro lado. Voltem a pescar. E eles voltam a pescar. E de repente os peixes começam a pular no barco. Começam a pular e João, aquele que era Maria, vai com as outras. Agora diz: é o Senhor, é o Senhor. E eles voltam. Irmãos, quantos de nós, por causa da culpa, deixamos o nosso primeiro chamado? Mas o Senhor te diz: a vocação de Deus é sem arrependimento, é irrevogável. O chamado que Deus fez para você, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus te chamou, Ele te chamou, então respeite isso, porque é o poder de um chamado. Mas há outra coisa que Jesus faz de novo. Vai aprendendo. Quer ver uma outra coisa maravilhosa? Lá em Mateus capítulo 14, Jesus quer ensinar os discípulos. No capítulo 14, versículo número 13, Jesus retira dali num barco, vai para um lugar deserto, apartado. O povo vai seguindo a pé pelo outro lado. Jesus vê a grande multidão, tem compaixão dela, cura os seus enfermos, chega tarde, os discípulos se aproximam dele, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dá-lhe o quê? Não é necessário que eles partam. Vocês vão dar de comer a eles. Aí um começa a olhar para o outro, começa a colocar a mão no bolso: mas Senhor, nós somos missionários. Vocês vão dar de comer para eles. Eles olham: e aí, Pedro, tem alguma coisa, Pedrão? Pedro: rapaz, tem nada. André, Felipe, nada. Bartolomeu, quem sabe? Simão, tem alguma coisa aí? O mestre falou que a gente tem que dar de comer para o povo. Reúne aí o que a gente vê. E eles encontram, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, o que a gente tem é isso aqui. Põe aqui na minha mão. Uma coisa disse Deus e 2 eu ouvi: o poder pertence a Deus. Aleluia. O poder pertence a Deus. Jesus faz a multiplicação dos pães. E é algo maravilhoso nessa história. Porque se você vê, a Bíblia é muito clara, versículo 20 nos fala que todos comeram, se saciaram e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Eram 12 discípulos.
e sobraram 12 cestos cheios. É o poder de Deus na multiplicação, é o poder de Deus na provisão. Jesus queria ensiná-los que eles não deveriam se preocupar. Igreja querida, nós somos discípulos de Cristo, não vos preocupeis, o Senhor é aquele que nos livra da privação, Ele é a nossa provisão, o nosso pão e alimento. Aleluia, oh aleluia. Os discípulos tinham apenas 5 pedaços de pão, e agora cada um deles recebe um cesto cheio. Aleluia, era uma lição para não esquecer, é verdade? Olha para o seu irmão e diz, é para você não esquecer. Mas irmão, é só virar uma página. Na minha Bíblia, eu viro uma página, estou no capítulo 15, e Jesus repete a mesma lição. Capítulo 15, versículo 29 em diante. Ele sobe um monte, sara uma multidão, coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos. Jesus sara todos eles. Aí ele chama os discípulos e diz, eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, não tem que comer, e não quero despedir-os em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam? Não era para perguntar isso. De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Irmãos, não fazia muito tempo Jesus tinha feito o milagre da multiplicação, não era para fazer essa pergunta. Mas nós somos esquecidos dos milagres de Jesus. Ele operou o milagre uma vez na sua vida, Ele vai operar de novo, porque Ele é Deus. Aleluia, confia no Senhor, dependa de Deus, por favor, aprenda a depender de Deus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Aleluia. O que tendes aí? Quantos pães tendes? Disseram 7, versículo 34, 7 e um pouquinho de peixe. Põe todo mundo sentado. Distribui aí os 7 pães para todo mundo. Vai distribuindo para eles. Eles distribuem. E no final, quanto sobra? 7 cestos cheios. Tinham 7 pedaços e sobram 7 cestos cheios. Você consegue compreender a revelação de Deus nessa passagem bíblica? Que quando você coloca nas mãos do Senhor, Ele te devolve uma porção sobejante, transbordante, porque esse é o nosso Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Há coisas na Bíblia que estão narradas 2 vezes para que nós não nos esqueçamos. Há coisas que Jesus fez 2 vezes para ficar marcado no nosso coração. Mas há coisas também que pessoas fizeram por Jesus 2 vezes, que marcou o coração de Jesus. Você quer ver? Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 36. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. É a casa de um fariseu. É momento de ceia aberta, as pessoas estão ali assentadas à mesa. Vem uma mulher da cidade, uma mulher pecadora. Ela sabe que ele está na casa de um fariseu, mas ela não se importa. Ela leva o vaso de alabastro com unguento. Ela vem por detrás de Jesus aos seus pés, chorando. Ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela enxuga com os seus cabelos. E aquele fariseu olha e convidei o cara errado. O que é que ele está fazendo aqui? Ele deveria saber que essa mulher é pecadora. Mas Jesus está nem aí. Ele se deixa, ele se permite ser adorado. Aleluia. O poder pertence a Deus. É o poder da adoração. É o poder do perdão em ação.
Simão, entrei na tua casa, não me deste beijo, ninguém me saudou. Agora olha essa mulher, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Aleluia. Isso é algo tão maravilhoso, queridos, porque ele diz claramente para nós que aquela mulher o fazia porque ela tinha muitos pecados a serem perdoados, e aquele a quem muito mais se perdoa, muito mais ama. Essa é a lição que essa mulher pecadora nos ensina. Por que será que há tantos crentes, irmãos queridos, que se afastam diante de Jesus, se afastam de Jesus da sua presença? Porque talvez não entenderam a ignomínia, a profundidade da ofensa dos pecados contra Deus. Não é o quanto de pecado você comete, mas é entender o poder da ofensa diante de Deus. Porque o pecado traz a ira de Deus. Aquela mulher compreendia isso. Eu sei quem sou, eu sei quem Ele é santo. E Jesus disse àquela mulher: muito amor. Estamos, talvez em Cafarnaum, em alguma outra cidade da Galileia. Somos transportados 2, 3 anos depois para Betânia. Estamos agora em outro lar de um homem também que se chama Simão, mas é em uma outra localidade. Estamos agora não com uma mulher pecadora, mas com uma moça de família. Logo depois da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, capítulo 12, nós encontramos, talvez Maria tenha ouvido a história. Talvez Jesus, visitando aquela casa, em outro momento disse: sabe, um dia eu estava em uma casa. Talvez Jesus contou, talvez não. Talvez foi um ímpeto do coração de Maria. Jesus está em casa de Simão, João capítulo 12. Maria vem por detrás. Ela não é a mulher pecadora. Ela é Maria, irmã de Marta. Ela toma o vaso de alabastro e o derrama sobre a cabeça de Jesus. Deixa que escorra por seus pés. E ela repete o processo. Irmãos, não importa quem você é. Não esqueça a lição. 2 vezes disse Deus, uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, que de Deus, a Deus pertence o poder. Vemos aqui, irmãos queridos, uma nos revela o quão importante é amar e ser amado. A outra nos revela qual o poder da adoração. Uma é da zona rural, outra é da grande cidade. Não importa de onde você seja, o que importa é que você aprenda a ser um adorador. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. 4 situações diferentes. Situações que se repetem: a purificação do templo, a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães, a unção das mulheres. São situações que se repetem na história de Jesus, para que nós não esqueçamos, irmãos. Porque às vezes a gente diz assim: como pode? Aquela pessoa estava na casa de Deus, estava servindo a Jesus e agora está lá fora no mundo. Mas Jesus entende essa história como entende a sua história. E Ele não vai desistir de você. Ele não desiste de nós. Uma coisa disse Deus: 2 vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Vamos ficar em pé. Louvado seja o Senhor. Há um clamor no coração de Deus pelos desistentes. Há um clamor no coração de Deus por aqueles que estão no final da fila e simplesmente desistem. Há um clamor no coração de Deus por aqueles que um dia o amaram, mas agora deixaram de amá-lo.
mas o poder pertence a Deus. Eu queria levantar um clamor de oração em favor daquela pessoa que você conhece, que Jesus conhece melhor do que nós, e que um dia esteve na presença de Deus, mas pela segunda vez voltará. Se você é aquele que um dia desistiu e está hoje aqui, Deus diz para você: eu não desisti de você. O clamor de Jesus pelos desviados é tal que ele volta para buscá-lo, como fez com Pedro no mar da Galileia. O seu pecado pode ser tão vil como o da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, mas se você se arrepender, Ele te aceita. Oremos a Deus. Senhor, Tu és aquele que purificas o templo, para permitir que cegos e coxos voltem à Tua presença. Senhor, Tu és aquele, meu Deus, que promove os milagres em nossa vida, o milagre da pesca maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor, traz de volta a Tua presença, que os peixes pulem no barco. Tu és aquele que relembraste a Pedro o poder de um chamado. Doravante serás pescador de homens. Meu Deus, nós rogamos por aqueles que um dia estiveram na Tua presença, e que hoje, Senhor, voltaram para o pecado, meu Deus, estão na perdição, como estava aquela mulher que ungiu os Teus pés. Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Meu Deus, traz a Tua presença, Senhor. Traz de volta ao redil, traz de volta, Senhor, para Ti, meu Pai. Nós rogamos, Senhor, meu Deus, para a glória e a honra do Teu nome. Ouve, Senhor, meu Deus, esta oração. Meu Pai, nós rogamos, Senhor, a igreja interceda por aquela pessoa que você conhece, interceda por aquele que um dia esteve diante de Deus. Senhor, meu Deus, a minha mente, Senhor, meu Deus, meu Pai, na minha mente, Senhor, meu Deus, passam tantos nomes, Senhor, tantas vidas que um dia estiveram na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu rogo por esse, Senhor, eu rogo por essa procissão de andarilhos, Senhor, que tomaram a direção equivocada, meu Deus, ajuda-nos a trazê-los de volta à Tua presença. Meu Pai, nós rogamos, Senhor, a Tua bênção. Toma-nos, Senhor, meu Deus, pois aquele que está em pé deve cuidar para que não caia. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a nos manter de pé. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome glorioso de Jesus, no nome do Senhor. Amém e amém.